compreender o que acontece na prática. Comércio e bem-estar com as economias externas. Vamos ver aí, então, esse terceiro ponto ligado, portanto, às economias externas e o comércio internacional. Em geral, então, nós podemos presumir que as economias externas de escala, então, elas levam a ganhos de comércio acima daqueles referentes à vantagem comparativa. Então, essa é uma coisa importante, ou seja, parte-se da ideia de que as economias externas de escala resultam em ganhos comerciais maiores do que aquele das vantagens comparativas, que é a primeira teoria que a gente viu em alguns capítulos anteriores. O mundo é mais eficiente e, portanto, mais rico, porque então o comércio internacional permite que as nações especializem-se em diferentes indústrias e assim colham os frutos das economias externas, bem como das vantagens comparativas. E aí, portanto, agora, percebe-se que nós podemos observar, portanto, no funcionamento da economia, que nós temos algo importante, ou seja, a abertura comercial produz, do ponto de vista de que a gente está avançando na teoria, então, dois comportamentos. O país pode tirar vantagem das próprias vantagens comparativas que tem, mas também pode colher os frutos de você, como o caso da China, você ter economias externas cada vez maiores. Quanto mais você produz, menos os seus custos e mais resultado, menor preço e mais mercado, mais demanda você encontra no mercado mundial. Então, significa que você pode combinar os dois, né? Vantagens e economias externas. Entretanto, existem algumas poucas qualificações possíveis para essa presunção. Como nós vimos na tabela 7.4, na figura 7.4, a importância da vantagem estabelecida, portanto, aquela vantagem histórica, que ela também pode ser contada, além da vantagem comparativa, dos frutos das economias externas, você tem a questão das vantagens estabelecidas por conta de você talvez ser o primeiro, por vantagens históricas e por aí vai. Significa, então, que não existe garantia de que o país certo produzirá uma mercadoria sujeita às economias externas. Então, isso aqui é importante, ou seja, as vantagens estabelecidas, portanto, as vantagens resultantes de questões históricas, né? Resultado de comportamentos históricos, que muitas vezes é por acaso, significa que não vai garantir com que, de novo, o país mais ideal eficientemente é o que vai produzir, digamos, toda a mercadoria do mundo. E a gente vê isso no próprio exemplo, por exemplo, do caso da China. Não é porque a China tem uma grande eficiência na produção de tudo ou quase tudo que os outros países vão perder as suas produções estabelecidas, ok? Na verdade, é possível, então, que o comércio baseado nas economias externas possa realmente deixar o país em pior situação do que ele ficaria na ausência do comércio. Então, as economias externas podem realmente deixar o país em pior situação do que ele ficaria na ausência do comércio. Agora, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo de como um país pode, de fato, ficar pior com o comércio, veja, que de fato ele pode ficar pior com o comércio do que sem ele, é mostrado, então, na figura 7.5. Então, veja lá, nesse exemplo que nós temos. Imaginamos que tanto a Tailândia quanto a Suíça podem, por exemplo, produzir relógios. A Tailândia pode produzir de uma forma mais barata, mas a Suíça começou a produzir primeiro. Então, você tem a questão das economias externas na Tailândia. Então, a Tailândia produz relógios mais baratos. Então, a Tailândia tem economias externas, só que a Suíça tem vantagens estabelecidas, certo?
Então, a demanda do mundo é a demanda mundial por relógios, que é dado, então, pela Suíça. Vou subir aqui de novo. É dada, portanto, pela demanda da Suíça. É dado que a Suíça... Então, vamos lá, voltando. Então, mundo é a demanda mundial por relógios. E, dado que a Suíça também produz relógios, o equilíbrio vai estar no ponto 1. Entretanto, adicionamos agora... Então, a Suíça já está lá, estabelecida, equilíbrio no ponto 1, produz relógios. Entretanto, adicionamos agora a figura da demanda tailandesa para relógios, que seria o D-Tai. Se nenhum comércio de relógios fosse permitido e a Tailândia fosse forçada a ser autossuficiente, então o equilíbrio tailandês estaria no ponto 2. Por causa dessa curva de custo médio menor, então a curva da Tailândia abaixo da curva da Suíça, o preço do relógio feito da Tailândia no ponto 2 é P2. É, na realidade, menor que o preço dos relógios feitos na Suíça no ponto 1, P1. Então, vamos lá, se a gente voltar aqui agora vamos na figura. Economias externas e perdas com comércio. Então, ó, nós temos aqui a demanda do mundo, certo? Portanto, é o somatório, neste caso, da demanda da Suíça mais demanda da Tailândia. Veja que nós temos a demanda da Tailândia abaixo e aqui nós temos as ofertas. Então, a Suíça está acima, porque tem um custo de produção acima, porém, é uma economia com a produção estabelecida. E nós temos aqui a oferta da Tailândia abaixo da Suíça, representando que, digamos, ela produz a preços mais baixos. Quando existem economias externas, o comércio tem como potencial deixar um país em pior situação do que ele estaria na ausência de comércio. E por que isso? Porque, veja, nesse exemplo, a Tailândia ela importa relógios da Suíça, que é capaz de abastecer o preço mundial, mas veja, a um preço P1. Certo? Então, neste exemplo, a Tailândia importa relógios da Suíça, que é capaz de abastecer o mercado mundial a um preço baixo o bastante para bloquear a entrada de produtores tailandeses que devem produzir inicialmente relógios a custo C1. Então veja, por que as economias externas dificultam o comércio? Você tem perdas com o comércio. Então, a Suíça produz e abastece o mundo no ponto 1, preço P1 e a quantidade vai estar aqui. Veja, só que a esse preço 1, a Tailândia importa relógios. Mas como os tailandeses estão começando a sua produção com um certo atraso, eles vão produzir aqui no custo C0. O que isso significa? Maior que o preço P1. E aí, ó lá. Então, há um preço P1 que é baixo o bastante para bloquear a entrada de produtores tailandeses. Então, se o preço que os suíços vendem é mais baixo do que os custos que os tailandeses terão num primeiro momento. E por isso dificulta, é um bloqueio à entrada de produtores tailandeses. Ainda, se a Tailândia bloqueasse todo o comércio de relógios, seria capaz de abastecer o seu relógio nacional a um preço P2. E olha só, mas aqui está a demanda da Tailândia. Mas se a Tailândia bloqueia o comércio, digamos, proíbe a entrada de relógios da Suíça. À medida que os tailandeses forem adquirindo o mercado, eles vão caminhando para o ponto 2, que é um preço abaixo do preço da Suíça, mas isso com um bloqueio comercial. Mais à frente, esse tipo de estratégia vai ficar claro. Então aqui claramente é o seguinte, um país que tem uma indústria entrante, o governo precisa proteger a sua indústria entrante. Porque, de novo, aqui está um conceito fundamental que é o seguinte,
Se eu tenho um país estabelecido no comércio internacional que exporta para outros países, vamos lá, o caso da China, por exemplo, a China exporta muito produto, roupa para a África. Não tem nenhuma fábrica na África que vai conseguir produzir, sobretudo sendo uma indústria entrante, comércios entrantes, iniciantes, comércios começando, eles não vão ter economias externas de escala. Então eles vão começar com um custo muito alto. Para que eles consigam sobreviver, eles precisam ter proteção comercial. Por isso que todos os países que se industrializaram, por exemplo, no século XIX, tinham barreiras comerciais aos produtos estrangeiros. Por quê? Porque era a forma dele permitir com que sua indústria, com o tempo, atingisse uma capacidade produtiva suficientemente capaz de ter economias não só externas, mas internas de escala, e aí pudesse então competir. Por quê? Porque a indústria entrante, no caso aqui, veja, a Suíça vende relógios para o mundo, vende inclusive para a Tailândia, mas vende a um preço, digamos, alto. Porém, o que acontece? Você tem uma situação em que claramente, se a indústria da Tailândia entra, a indústria da Tailândia entra com um custo alto porque não tem economias externas. E aí não consegue entrar, nem competir, porque a Suíça já vende a um preço mais baixo. Portanto, o governo teria que proteger o mercado. Depois isso vai ficar mais claro, ou seja, essa teoria também é a teoria que contribui na justificativa de por que também o comércio internacional, a abertura comercial também tem problemas. Digamos, também tem falhas. A gente viu aí alguns minutos atrás de que, olha, essa é a teoria que justifica a abertura comercial. Mas essa também é a teoria que vai dizer, olha, depende do que você está abrindo, porque se você tiver indústrias nacionais, você passa a ter um certo problema se ela não tiver economias externas de escala. Apresentamos uma situação na qual o preço de uma mercadoria que a Tailândia importa, então veja, o preço da mercadoria que a Tailândia importa, no caso relógios, na realidade, é menor se não existisse nenhum comércio. Certo? É menor se não existisse nenhum comércio. E o país fosse forçado a produzir a mercadoria por si próprio. Claramente, nesse caso, o comércio deixa o país em pior situação do que ele estaria na ausência de comércio. Então, de novo, a Tailândia passa a produzir. Mas quando você tem abertura de comércio, claramente, a abertura de comércio deixa o país numa situação pior, porque a abertura comercial faz com que entrem relógios da Suíça ao preço P1. Se a Tailândia produz apenas para atender a sua demanda interna e é fechado, ela vende a P2. Então, de novo, vamos aqui de novo, para você ver como isso é importante. Então, apresentamos uma situação na qual o preço de uma mercadoria que a Tailândia importa seria, na realidade, menor se não existisse nenhum comércio. O preço que ela importa seria menor se não existisse essa importação. E o país fosse forçado a produzir a mercadoria por si próprio. Claramente, nesse caso, o comércio deixa o país em pior situação do que ele estaria na ausência de comércio. Existe, então, olha lá, um incentivo, neste caso, para a Tailândia proteger sua indústria de relógio em potencial da competição estrangeira. Te digo uma coisa, há um exemplo, num caso assim similar, por exemplo, da Alemanha protegendo as suas indústrias de bicicleta contra as bicicletas da China. Percebe? Contra as bicicletas da China. E aí o governo teve que fazer bloqueio ou tarifas para a bicicleta da China, para proteger a indústria alemã de bicicletas. Portanto, veja, o que eu já adiantei. Existe, então, aqui um incentivo para que a Tailândia proteja a sua indústria de relógios em potencial da competição estrangeira. Porém, antes de concluir que isso justifica o protecionismo, nós devemos notar que, na prática, identificar casos como mostrado na figura 7.5 está longe de ser fácil. Então,
justifica o protecionismo, mas o protecionismo, por exemplo, hoje, ele tem custos, ele tem problemas, principalmente custos políticos. Na verdade, como nós enfatizaremos no capítulo 10 e 11 mais à frente, a dificuldade de identificar as economias externas na prática é um dos principais argumentos contra as políticas ativistas de governo em direção ao comércio. Então, como é difícil compreender as economias externas, essa é a principal justificativa contra políticas de governos que querem abrir indiscriminadamente a sua economia ao comércio internacional. Também é importante ressaltar que enquanto as economias externas podem, às vezes, levar a padrões de especialização e comércios desvantajosos, portanto, essa teoria não dá só resultados positivos, principalmente porque você pode não só deixar o país que abre a sua economia em situação pior, mas você deixa a sua indústria em situação pior, e o pior que é o grande terror dos políticos. Quando você faz esse tipo de abertura e bloqueia a entrada de, por exemplo, fabricantes de relógios da Tailândia, você também está contratando desemprego naquele país. E ao contratar desemprego naquele país, esse é o maior terror dos políticos contemporâneos, porque desemprego você tem uma cobrança social, principalmente em democracias onde uma pessoa é um voto e, consequentemente, desemprego maior pode gerar um constrangimento ao político de plantão. Então pode levar a padrões de especialização e comércio desvantajosos. É virtualmente certo de que ainda é para o benefício da economia mundial tirar vantagens de ganhos de indústrias concentradas. Então veja, também é importante ressaltar que, enquanto as economias externas elas podem, às vezes, levar a padrões de especialização e comércio desvantajosos, é virtualmente certo de que ainda é para o benefício da economia mundial tirar vantagens de ganhos de indústrias concentradas. De novo, essa parte da teoria não está dizendo que o comércio é ruim. O comércio internacional não é ruim, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista real. Porém, há situações em que o comércio internacional pode ser desvantajoso. E talvez é isso que, inclusive, justifica também, porque ainda políticas protecionistas continuam sendo praticadas, claro, de forma muito mais leve do que já foi. Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, meu Deus do céu, ou depois da Primeira Guerra Mundial, agora também, depois da Segunda Guerra Mundial, o protecionismo era a regra, não a exceção, era a regra. E aí, só nos anos 90 é que você tem um movimento de abertura comercial. Enfim, você tem, por exemplo, a OMC como um agente de solução de conflitos, porque claramente você tem situações em que o país pode ficar em situação desvantajosa. O Canadá poderia estar em melhor situação, veja, se o Vale do Silício ficasse perto de Toronto em vez de São Francisco. A Alemanha poderia estar em melhor situação se a City, o Distrito Financeiro de Londres, que junto com a Wall Street dominam os mercados financeiros mundial, pudesse ser levado para Frankfurt. Mas, no geral, é melhor para o mundo que cada uma dessas indústrias esteja concentrada em algum lugar. Do ponto de vista individual, pode ser desvantajoso, mas do ponto de vista das economias externas de escalas em dimensão mundial, é bom que essas indústrias fiquem. Por exemplo, é claro que São Paulo queria ser um centro financeiro mais importante. É o centro financeiro do Brasil, talvez da América Latina em partes. Mas e a abertura dos fluxos de capitais faz com que fluxos brasileiros, em vez de ficarem em São Paulo, eles se desloquem, por exemplo, para Nova York ou para Londres. Então veja como é difícil. É muito complicado. Então, podem existir desvantagens, mas mesmo assim, do ponto de vista da dimensão mundial, as vantagens do comércio internacional, elas também existem e elas são importantes, ainda mais nos contextos atuais, ok? Se ficou confuso aqui, porque a gente já está adicionando coisas, não é um pedaço crítico da teoria, mas estamos adicionando já variações da teoria original.
Se não ficou claro, volta aí o vídeo, enfim, passa quantas vezes quiser, faz as suas anotações. Eu acho que é importante a gente fazer essa leitura e você ir acompanhando essa leitura comigo aqui, com algumas explicações.